Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Meyer, sou professor aqui na Universidade Web FenaBrave. Vou falar para vocês as características dimensionais do veículo. Uma coisa importante que a gente encontra na ficha técnica de todo o veículo é a questão do potência, torque, cilindrada, taxa de compressão, né? Como é que a gente usa isso no dia a dia? Potência é a energia que você tem para realizar um trabalho. É interessante você ligar potência com velocidade. Eu vou explicar melhor mais para frente. Torque é a capacidade que o motor tem de produzir força, que é o que interessa para a gente no caso de veículo comercial, né? Eu tenho que ter força para empurrar aquele veículo. A relação de torque e potência. Eu posso ter, por exemplo, um caminhão que tem um determinado torque, tá? E ele vai enfrentar uma rampa, ele vai demorar, por exemplo, para percorrer aquela rampa de 1 km, vai demorar 20 minutos, tá? Se eu quero aumentar o tempo para ele percorrer essa rampa, eu faço o quê? Eu dou mais energia para ele, eu aumento a potência. Aí ele vai fazer aquele 1 km em 10 minutos ou em 5 minutos. Entendeu aí como é que é a relação entre torque e potência? Como é que eu uso isso no dia a dia? Tá? Eu tenho lá 2 caminhões, um com torque de 100 metros kgf, né? Os dois com torque de 100 metros kgf, só que um com potência de 200 cavalos, outro com potência de 400 cavalos. Para quem que eu vou oferecer esses caminhões? Tá? Imagina o seguinte, como eu falei para você, potência tem a ver com velocidade. Se o cliente precisa, por exemplo, ou se ele faz ligações entre 2 cidades diferentes, tem muito uso em rodovia, se ele precisa de tempo curto para fazer o trajeto, você vai recomendar aquele que tem maior potência, tá? Se é um veículo de uso urbano, para fazer pequenas entregas, ou um próprio ônibus urbano, que tem percurso curto, aonde ele não consegue controlar a velocidade, quem consegue controlar a velocidade dele é o tráfego, tá? Você recomenda um veículo de menos potência, mas que tem o torque suficiente para adequar a esse trabalho do cliente. Não sei se você conseguiu entender a ideia, tá? Potência e torque, como é que aparece isso? No motor, você já deve ter ouvido falar de cilindrada, relação de compressão, não é? A cilindrada é a capacidade que o motor tem de engolir ar, né? O motor é feito de vários cilindros que tem um determinado diâmetro e dentro dele tem um pistão, tipo a seringa da injeção, né? Esse pistão se desloca do ponto mais alto ao ponto mais baixo, ele percorre um espaço e cria um volume, né? Quando ele desce, ele chupa uma quantidade de ar. Você multiplica isso por 4, 5, 6, a quantidade de cilindros que você tem, numa volta do motor é a quantidade de ar que ele está engolindo. Então você vai ver um motor aí de caminhão que tem 14 litros de cilindrada. Numa volta dele, ele engoliu 14 litros. Quanto mais ar ele engole, mais combustível eu posso colocar, mais energia ele gera na queima, então eu tenho mais potência, tá? Como é que aparece o torque? Se você já andou de bicicleta, você lembra lá do pé de vela, né? O pedal ali. O torque é força vezes distância. Então eu tenho, quanto maior o comprimento do pé de vela, aplicando a mesma força aqui, o teu pé fazendo a mesma força, mais torque eu consigo produzir. Então, dentro do motor, quem vai determinar o torque? Eu tenho lá a cilindrada, a quantidade de combustível. Quem determina o torque é o tamanho do braço do girabrequim. Quanto maior aquela alavanca ali, ou aquela manivela, mais torque eu consigo do meu motor. Ok? Relação de compressão também. Como eu disse para vocês, eu tenho um cilindro e tenho um pistão que se desloca, né? Relação de compressão é a diferença entre o volume máximo que ele atinge com o volume mínimo, tá? Então eu tenho compressão de 10 para 1, 12 para 1, 22 para 1. No caso do diesel, 22 para 1. Quer dizer, dentro daquele cilindro, quando ele fez a compressão, ele reduziu em 22 vezes o espaço que tinha, ok? Então essa é a relação de compressão. Então nós vimos nesse vídeo o conceito de potência e torque, como é que você pode pensar nisso para adequar melhor o veículo para o seu cliente. Vimos sobre cilindrada, relação de compressão. Ok? Espero que você consiga usar bem isso no seu dia a dia. Até o próximo vídeo.